Muito bem, pessoal, vamos falar agora das indenizações previstas na Lei 8.112. Antes de nós trazermos as 4 espécies de indenizações, eu quero comentar com vocês algumas características gerais delas, tá? Olha só, a gente já até havia adiantado que as indenizações, elas têm ali um caráter de ressarcimento, tá? Segundo prevê lá o artigo 51 da Lei 8.112, elas não se incorporam à remuneração do servidor público, elas não se incorporam, não compõem a remuneração do servidor público, não se incorporam ao seu vencimento e também não são computadas para fins de teto remuneratório. Legal? Então a ideia aqui, conforme vai ficar claro quando a gente trazer aqui as 4 espécies, a ideia é ressarcir, recompor o bolso do patrimônio, o bolso ou patrimônio do servidor público que teve alguns gastos para exercer o seu cargo. E nós vamos falar aqui da ajuda de custo, né, que a gente já até comentou, o servidor ele é removido no interesse da administração pública, é removido de ofício, né, e ele vai ter uma série de gastos para se instalar em uma nova sede, um novo local, né? Então, para recompor esses gastos, ele recebe uma ajuda de custo. Diárias para viagem, tá? O servidor se desloca ali para trabalhar alguns dias em outra localidade, recebe diárias, a indenização de transporte e o auxílio moradia. 4 indenizações previstas na Lei 8.112. Muito bem, pessoal. Aqui, né, é um trecho da lei que tem muito detalhe, e esses detalhes são importantes em prova, vale a pena a gente associar, tentar memorizar tudo isso aqui. Iniciando aqui pela ajuda de custo, né, a ajuda de custo ela é tratada ali a partir do artigo 53 da Lei 8.112, tá? E o foco aqui é alguém que se mudou e que teve que se instalar em uma nova localidade em virtude, principalmente aqui, de uma remoção no interesse da administração pública. Tá? Então, no interesse do serviço, ele passa a ter exercício em nova sede. E vejam, nós estamos falando aqui não de uma pequena viagem de alguns poucos dias, nós estamos falando aqui de uma mudança de caráter permanente. Tá? Então, a mudança de domicílio, né? O servidor público fez o seguinte, ele chamou um caminhão de mudança, colocou todos os móveis dele ali dentro do caminhão, né? Botou o carro, enfim, teve uma série de custos para se mudar. Né? E ele se mudou porque ele queria, não porque era do interesse da administração. Então, é muito justo que ele seja indenizado com todos esses gastos, ajuda de custo. Tá legal? Olha só, há situações em que ela é devida, há situações em que ela não é devida segundo a própria lei. Eu quero comentar estes 2 casos aqui com vocês. Tá? Então, ela é concedida na remoção de ofício, a gente já havia adiantado. Ela é concedida quando alguém que não é servidor federal é nomeado por um cargo em comissão com mudança de domicílio. Olha só, cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Muito bem, imagine que aqui em Brasília, né, imagina só que eu sou uma autoridade de determinado órgão e eu quero trazer um especialista naquele assunto para ocupar o cargo em comissão aqui no meu órgão. Tá? O meu órgão fica aqui em Brasília e aquele especialista mora lá no Ceará. Legal? Então o que eu faço? Eu vou nomeá-lo para esse cargo em comissão. Ele não era servidor federal e ele vai ter que se mudar, ele vai ter que se instalar em Brasília com a sua família. Então ele vai receber o quê? Uma ajuda de custo. Bem? Por outro lado, a ajuda de custo ela não é devida nas seguintes situações: na remoção a pedido, tá? A gente já havia adiantado isso, ou no afastamento do cargo, ou quando o servidor tiver que reassumir o cargo em virtude de mandato eletivo. Tá? Então, olha só, eu sou servidor federal, né? E eu vou ocupar agora, eu fui eleito para vereador lá da minha cidade, onde eu nasci. Muito bem. Eu fui lá, exerci o mandato de vereador durante 4 anos e agora eu vou voltar para Brasília para ocupar o meu cargo. Nessa ida e nessa volta, não há direito à ajuda de custo. Tá bem? O que mais? Se eu tenho ali um casal de servidores, né, e ambos estão se mudando, apenas um deles recebe a ajuda de custo, vedando-se o duplo pagamento. Legal? E aqui tem um limite, né?
que é o limite e o valor máximo de 3 meses da remuneração do servidor público. Então, olha só, imagina que eu tenho lá uma remuneração de R$ 20.000, bacana. Fui removido no interesse da administração? Legal. Eu e a minha esposa, a minha família, tivemos todos que nos mudar. Tá bem, então eu computo lá, né? Eu, o servidor público, o cônjuge e 2 filhos. Então ele vai chegar ali muitas vezes no patamar máximo, ele vai receber lá 3 meses de remuneração, a título indenizatório, R$ 60.000 de ajuda de custo para aquele servidor. Bacana? Muito bem. Outra indenização são as diárias, em que as diárias são muito mais comuns do que a gente pensa. O servidor trabalha, por exemplo, em São Paulo, cidade ali em que o servidor público trabalha, e ele vai fazer uma fiscalização no Rio de Janeiro, ele vai fazer uma fiscalização, vai participar de um curso, de um treinamento lá no município de Ribeirão Preto. Tá? Então ele vai receber diárias em virtude dessa situação transitória, desse deslocamento eventual. Não vamos confundir aqui a diária com a ajuda de custo. A ajuda de custo é a mudança permanente. A diária é aquela pequena viagem, aquela alteração transitória. Tá bem? Então, olha só. Aqui comigo na tela. Então, as diárias são pagas quando o servidor se afasta da sua sede em caráter eventual, em caráter transitório. Tá? Pode ser dentro do território nacional ou para o exterior. Viajou lá para Paris, para a França, para os Estados Unidos, foi fazer ali um intercâmbio. Recebe também diárias. Tá legal? Muitas vezes diárias ali calculadas em dólar. Quando há 2 situações em que o servidor não fará jus a diárias. Tá? Quando o deslocamento constitui exigência permanente do cargo, tá? Então já faz parte ali das atribuições daquele cargo, esse deslocamento permanente, ele não recebe diárias. Ou quando o servidor público ele se desloca dentro da mesma região metropolitana. Querem um exemplo? Olha só, eu tenho ali um município de São Paulo que ele acabou conurbando com a região ali do ABC, ABCD paulista hoje em dia. Então a gente pega lá, cidade de São Bernardo do Campo. Muito bem. Estes são municípios distintos? São, mas eles fazem parte da mesma região metropolitana. Então, se o servidor federal lotado em São Paulo, ele vai trabalhar ali em São Bernardo do Campo, ele não receberá diária, porque faz parte da mesma região metropolitana. Agora, se ele precisa pernoitar lá em São Bernardo, se ele precisa pernoitar, precisa dormir lá em São Bernardo, mesmo sendo a mesma região, aí sim ele fará jus às diárias. Tá bem? O que mais, amigos? As diárias, como o próprio nome diz, elas são concedidas por dia de afastamento. Imagina só, imagina só que eu vou ficar fora aqui da minha sede a serviço de segunda a sexta. De segunda a sexta. Então eu pego lá, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e na sexta-feira eu vou chegar ali no meio da tarde. Eu não fiquei o dia todo fora. Então, muitas vezes o servidor vai receber ali 4 diárias e meia. Se ele volta no sábado, talvez ele receba ali 5 diárias e meia. Então, diárias são calculadas por dia de afastamento da sede. Tá? Olha só, há 2 situações em que as diárias são devidas pela metade. Quando ele viaja, ele se desloca, mas ele não dorme fora de casa. O deslocamento não exigiu pernoite fora da sede. Ou quando a União custear por meio diverso despesas extraordinárias cobertas por diárias. Querem um exemplo, pessoal? Muitas vezes, o órgão público ele tem convênios ali com a rede hoteleira. Então, muitas vezes, o órgão público ele vai lá e ele próprio paga a diária do hotel. Legal? Então, ele paga a diária do hotel. Opa, nessa situação, o servidor público ele vai receber não a diária cheia, mas o valor, a metade daquela diária. Tá bem? E para a gente fechar aqui, se o servidor recebe a diária, mas ele acaba não viajando, ele tem que devolver e devolver dentro do prazo de 5 dias. Tá? Tem questão de prova? Tem sim. Olha só. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores públicos distritais, tá? Essa aqui era uma questão de um concurso do GDF, mas que a gente pode examiná-la aqui à luz da Lei 8.112. Ele determinou que o Maurício
Na verdade, o Maurício determinou ao João que participasse de reunião de trabalho em Fortaleza nos dias 9 e 10 de janeiro. E no dia 8 de janeiro, ou seja, antes de viajar, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico, teve que ficar de repouso por 3 dias. Ou seja, o João não pôde viajar. Tá? Então, nessa situação, essa foi a primeira vez no bimestre que João teve de se afastar do serviço por motivos de saúde, enfim, traz aqui toda uma problemática. A concessão diária é ato vinculado à administração. Pessoal, independentemente desse texto aqui, concessão de diária, a administração está obrigada a conceder aquelas diárias ao servidor que se afasta? A resposta é sim. Legal? É claro que nesse caso aqui, né, ele vai acabar não recebendo aquela diária ou tendo que devolvê-la, né, mas em situações normais, né, em condições normais de temperatura e pressão, né, ele vai pagar a administração vai pagar a diária e esse pagamento não é uma faculdade do órgão público, é um dever. Tá bem? Passando, avançando um pouco mais, nós vamos aqui para a terceira espécie de indenização prevista em lei, que é a indenização de transporte. Tá? A Lei 8.112 traz pouquíssimos detalhes sobre a indenização de transporte. Ela acaba sendo regulamentada por meio de decreto, por meio de outros atos normativos, mas para fins de prova, o que você precisa saber? Olha só, aqui eu estou falando na situação do servidor que ele utiliza o seu próprio veículo, né, o seu próprio meio de locomoção, para executar serviços externos, porque ele quer não, para desempenhar atividades próprias do cargo. Tá? Então, presentes estes requisitos, o servidor vai receber um valor ali por dia de utilização desse meio próprio de locomoção. Tá? E, claro, só quando ele está ali no efetivo desempenho das atribuições do cargo. Né? Afastou, está ausente, licença, é claro que ele não vai receber. Tá bem? Essas regras, essas poucas regras, estão lá no artigo 60 da Lei 8.112. Para a gente já fechar esse bloco aqui sobre indenizações, a quarta delas, o auxílio moradia, lá nos 60A e seguintes. Tá? Sobre o auxílio moradia, a lei tem muita regra, tem muito detalhe. Eu vou trazer aqui o que há de principal para que você entenda essa indenização, que é o seguinte: o auxílio moradia aqui não é um auxílio moradia que é pago a grandes autoridades, né? Juízes, procuradores da República, né? Não é aquele mesmo auxílio moradia que há algum tempo discutiu-se bastante sobre ele. Aqui o auxílio moradia do servidor público, que ele acaba tendo, né? Ele acaba se hospedando, né, de maneira mais definitiva ou na rede hoteleira, tá? Ou ele acaba alugando um imóvel. Bem, então, em algumas situações, o servidor público ele recebe uma indenização pelo aluguel que ele paga. Tá? A lei vai prever uma série de requisitos e eu vou destacar apenas 2 aqui para vocês. Quais são eles, Daudi? O servidor não ser proprietário de imóvel naquele município, ou seja, ele não tem uma casa lá, ele aluga a casa naquela cidade. E não existem imóveis funcionais à disposição dele. Tá? Então, muitas vezes o órgão possui lá alguns imóveis funcionais, ao invés de pagar o aluguel, ressarcir o aluguel do servidor público, ele vai disponibilizar, olha, vem cá, eu tenho um imóvel aqui no determinado bairro, né? Vá lá, você pode ocupar dele. Tá legal? Então, em algumas situações, o servidor público terá direito a esse auxílio moradia. Tá bem? Olha só, tem limitação, tem 25%, tá? 25% do que, Daudi? Do valor da retribuição ali pelo cargo em comissão, da função de confiança, limitada a 25% do subsídio do ministro de Estado. Tá legal? Então, a lei vai prever situações muito específicas em que o servidor fará jus a essa indenização do auxílio moradia. Para a gente fechar, olha só, um diagrama básico aqui, tá? Sobre estas 4 indenizações, trazendo aqui os principais detalhes de cada um deles, né? A ajuda de custo, instalação em caráter permanente, máximo de 3 meses, né? Sempre ali quando há essa mudança de domicílio no interesse da administração pública, tá legal? As diárias, né? Quando há um afastamento transitório ou eventual,
né? Paga-se ali gastos com hotel, pousada, alimentação, locomoção urbana, né? Nós temos ali indenização de transporte e o auxílio moradia. Fica aí o diagrama, que também está lá no nosso material PDF para você consultar aí e aproveitar para facilitar as suas revisões. Com isso a gente encerra aqui o estudo das indenizações da Lei 8.112.